Olá, na aula de hoje vamos iniciar o estudo dos ângulos. Ângulo é toda região convexa do plano determinada por duas retas de mesma origem. Aqui temos um exemplo de um ângulo. Vamos ver o ângulo e seus elementos. Então, o ângulo é formado por duas semirretas e onde essas duas semirretas se encontram será a origem do ângulo, ou o vértice. Então, o vértice, nesse caso, que é o ponto O, é a origem das duas semirretas, as semirretas OA e OB. Então, os lados desse ângulo serão as semirretas OA e OB. Aqui, semirretas OA e OB. E o nome desse ângulo será a notação AOB, ou somente O. Observe que temos esse acento circunflexo em cima do O, porque o O é o vértice do ângulo, que é a origem das duas semirretas. Então, podemos chamar esse ângulo de AOB ou somente O, mas tem que ter esse símbolo em cima do O. Medida de um ângulo. A medida de um ângulo é dada pela medida de sua abertura. A unidade padrão para a medida do ângulo é o grau. Então, este símbolo, essa bolinha, representa a medida do grau. Aqui temos um exemplo, 15 graus. Transferidor é o instrumento utilizado para medir um ângulo. Então, aqui temos esse transferidor que mede 180 graus. E aqui temos um transferidor completo de 360 graus. Então, para medir um ângulo, usando o transferidor, pegamos o centro do transferidor. Observe que aqui temos esse tracinho e aqui tem o zero. Alinhando o centro do transferidor com a origem do ângulo e com a semirreta do ângulo, observamos a medida que o transferidor marca com a outra semirreta. Observe que nessa semirreta OA está marcando 30. Observe que vai de 0 até 30. Então, a medida desse ângulo AOB é 30 graus. Então, a medida de AOB é igual a 30 graus. Observe esse outro exemplo. Alinhando o transferidor ao centro do ângulo, O, e também alinhando com um lado do ângulo, observamos a medida que marca no transferidor. Observe que nessa semirreta OA marca em 90. Então, a medida do ângulo AOB será 90 graus. Ângulos congruentes. Dois ângulos que têm a mesma medida são ângulos congruentes. Observe que esse ângulo AOB mede 45 graus. E esse ângulo DEF também mede 45 graus. Então, dizemos que esses dois ângulos são congruentes. Então, o ângulo AOB é congruente ao ângulo DEF. Este símbolo significa congruência. Então, esse símbolo é o símbolo da congruência. Ângulo nulo, ângulo de uma volta e ângulo raso. Vamos começar pelo ângulo nulo. O ângulo nulo mede 0 grau e as duas retas se coincidem. Sabemos que para ter um ângulo precisamos de duas retas. Aqui temos as retas OA e as retas OB. Observe que elas se coincidem e aqui não tem nenhuma abertura. Então, a medida desse ângulo, a medida de AOB é 0 graus e ele é chamado de ângulo nulo. Ângulo de uma volta.
ou ângulo de uma volta completa. Mede 360 graus, pois faz uma volta completa. E as duas retas também se coincidem. Observe que no ângulo nulo as retas se coincidem, mas só que não tem nenhuma abertura entre as duas semirretas. Mas no ângulo de uma volta completa, as duas retas se coincidem, mas tem uma abertura de 360 graus. O que é que ocorre aqui? Observe que a semirreta OA ou a semirreta OB, vamos trabalhar com a semirreta OA. Se a semirreta OA fizer uma volta completa e voltar para o mesmo lugar, então ela irá se coincidir com a reta OB, mas fez uma abertura de um ângulo de 360 graus, fez uma volta completa. Então, a medida desse ângulo AOB é de 360 graus, pois faz uma volta completa. Ângulo raso, ou ângulo de meia volta, mede 180 graus e as duas retas são opostas. Aqui temos a semirreta OA e a semirreta OB. Observem que se as duas retas estivessem uma sobre outra e a semirreta OB fizesse essa abertura de meia volta, teremos aqui a metade de uma volta, ou seja, teremos 180 graus. Então, aqui a nossa abertura só foi de meia volta. Chamamos esse ângulo de ângulo raso. E também observe que as duas semirretas estão opostas. A semirreta OA está para a direita e a semirreta OB está para a esquerda. Elas são opostas ao vértice do ângulo. Então, pessoal, por hoje é só. Tchau e até a próxima aula.